Olá, amigos, nossos compassageiros evolutivos, físicos e extrafísicos. Hoje vamos valorizar e comentar a criação de uma neociência, nova ciência nascida aqui no Brasil, a projeciologia. E o que é a projeciologia? É ciência que estuda a projeção consciente. O que é projeção consciente? Experiências fora do corpo, desdobramento lúcido, viagem astral, projeção astral e seus fenômenos correlatos, proposta por um de nós brasileiros, professor, pesquisador Valdo Vieira, médico, dentista, etc. Discorrerei em seguida. E estudada por todos os pesquisadores do planeta. Como estudiosos que somos da consciência, a equipe coordenadora multidimensional deste laboratório estudo agradece, por meu intermédio, Zamit Zumba, a participação de todos vocês, que é uma participação intra e extrafísica. Sejam bem-vindos e muito gratos. Para desenvolvermos o assunto, é justo já antecipar a, a bibliografia básica, né, para os esclarecimentos de hoje. O tema tem como base a entrevista do professor Valdo Vieira para a revista Ano Zero. O professor Valdo nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, a 12 de abril de 1932, e dessomou, ou seja, descartou o corpo físico em Foz do Iguaçu, Paraná, a 2 de julho de 2015. Foi médico, cirurgião plástico e cosmético, dentista, médium, lexicógrafo, autor brasileiro de várias obras e o primeiro conscienciólogo devido a ser o propositor da conscienciologia e da projeciologia, duas neociências, tendo como base a entrevista realizada pelo jornalista Marcos Gutmann. Vamos lá. O professor Valveira, além de seus inúmeros atributos e experiências indiscutíveis, dirigiu o mais importante centro mundial de estudos sobre projeção da consciência, projeção astral, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, com sede, na época, no Rio de Janeiro, além do Centro de Altos Estudos da Consciência, em Foz do Iguaçu, Paraná. Ele foi membro da Sociedade para Pesquisa Psíquica de Londres e da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica de Nova York, entre outras. O professor Valdo resumiu tudo o que se sabe sobre o assunto num volume com mais de 1.200 páginas no livro Projeciologia. E eu tenho ele aqui. Vamos ver se dá para ser visto. Tá? Pois é. E eu recebi este livro dele, autografado por ele, deixa eu até ver quando, em 11 de dezembro de 1998. É a quarta edição, revisada e ampliada. E vi o privilégio de receber dele no Rio de Janeiro. O livro Projeciologia
trata do panorama das experiências da consciência fora do corpo humano, que está hoje espalhado por todo o planeta com a finalidade de compartilhar informações com a comunidade científica e o público em geral. Assim, vamos às perguntas. Como já disse, realizada por Marcos Gutmann, e as respostas do professor Valdo Vieira, interpretada aqui por nós. Primeira pergunta: o que a projeciologia estuda? Bom, a projeção da consciência seria o resumo, não é isso? Mas podemos dizer que a projeção é uma experiência extracorpórea, que também chamamos de desdobramento lúcido, de viagem astral, de projeção astral ou experiência fora do corpo. Mas a coisa não se restringe à experiência em si. A projeciologia visa o autoconhecimento profundo. Este conhecimento evita que o misticismo religioso, o fanatismo, a ignorância ou que qualquer tipo de superstição nos tire a liberdade individual de manifestação. Nada de lavagens cerebrais ou quaisquer tipos de sacralização. A consciência fanática, como sabemos, é interferente, interfere em tudo. É radical, né? É belicista e quase sempre desrespeitosa. Livre desses condicionamentos, a pessoa cresce como ser humano e percebe que deve respeitar os outros cada vez mais. Vamos a uma segunda pergunta. A projeciologia é contra a doutrinação? Podemos dizer, respeitamos. No mínimo é isso, né? Nós respeitamos todas as doutrinas, mas o conceito principal do nosso estudo é não acredite em ninguém e em nada. Experimente. Parece até uma afirmação materialista, mas não é. Pelo contrário, é espiritualista, porque nós estamos exaltando exatamente a consciência. A pessoa deve viver a experiência direta e por conta própria, através de sua vivência, que é única, que é personalíssima. Então, ela vai superar o obstáculo da insciência, ou seja, a ignorância a respeito de si mesma. E aqui trouxemos a seguinte frase: a acumulação de conhecimentos constitui processo contínuo. Tudo bem? Pois bem, vamos começar com esta pergunta aqui, neste slide. Aparentemente, isso afasta a projeciologia do que, em geral, se entende por pesquisa científica ou não. Não apenas não estamos presos ao mecanismo do paradigma newtoniano cartesiano, que é materialista, né, que é fisicalista. Isso não significa necessariamente a negação da ciência. Pelo contrário, nós precisamos dela. E podemos acrescentar, de todas as linhas do pensamento humano, ela, ciência, é a menos pior. A ciência só não é ainda ideal porque não tem respeitado a ética tanto quanto se poderia esperar. Veja os problemas que o mundo enfrenta no momento, principalmente na área da ecologia.
estamos no século XXI, terceiro milênio, não era para haver esse tipo de preocupação, já era para ter sido sanado. Mas se isso é causado pela ciência ou pelo uso inadequado dela? Olha que pergunta. A administração também é uma ciência. É por aí, geralmente, que nos afastamos da ética. É necessário que tenhamos autocrítica para conquistarmos a liberdade de determinar a trajetória da sociedade. Sem ética, o caminho é seguido de forma bem desordenada. Ok? O que é projeção astral? Projeção consciente? O homem se compõe de várias camadas superpostas de energia. Essas camadas são chamadas de corpos, veículos de manifestação da consciência. O corpo físico é a camada percebida pelos sentidos físicos, o que não impede a detecção das demais camadas através de vários processos. A sede da individualidade, né, a sede da inteligência, encontra-se no corpo físico quando todas as demais camadas estão em coincidência. Isto é, quando a pessoa está acordada. Com o sono, é como se o corpo ligasse o piloto automático. Então, a consciência sai do corpo físico. O que pode ocorrer é que a pessoa, de repente, se ache boiando pelo quarto, como um balão, ou observando o seu próprio corpo adormecido. A projeção astral é muito comum na adolescência, quando o jovem conta aos pais que fez uma projeção. Geralmente, eles tentam tranquilizar o filho, procurando convencê-lo de que tudo não passou de um sonho. Em certos casos, procuram imediatamente o médico. E eu digo aqui que, quando era criança, eu gostava de ter febre, porque quando eu tinha febre, eu saía do corpo e me via no quarto deitado. Então, eu me acostumei com aquilo e ficava brincando, volitando dentro do próprio quarto, vendo o meu corpo. Quando eu falei para meus pais, imaginem o que é que eles falaram, né? Meu filho, vá ao padre e vá se confessar. Mais ou menos foi isso. Atualmente, com a maior divulgação dos estudos sobre esse tipo de fenômeno, ficou mais fácil falar do assunto sem correr o risco de ser internado numa clínica. Quantos não foram, né? Portanto, a pergunta seguinte se torna também interessante. Em linhas gerais, o que se deve fazer para experimentar uma projeção astral? Olha, não é tão difícil de ser conseguida quanto parece. Todos nós realizamos a projeção astral involuntariamente, à noite, durante o sono. As instruções elementares ministradas nos cursos oferecidos pela Conscienciologia são simples e facilitam muito. De início, é preciso aceitar o fato de que o seu limite não se restringe ao corpo físico. A força inibidora mais poderosa está justamente nesta falsa noção. É preciso também aprender a relaxar. Há vários métodos para isso. O mais comum consiste em deitar-se de barriga para cima usando roupas leves e sem cobertores. Em seguida, inclinar levemente a cabeça para o lado
para evitar a boca aberta durante a projeção. Isto impede que a garganta fique ressequida. Deve-se concentrar a atenção em todas as partes do corpo, verificando se elas estão livres de tensão. Faz uma varredura energética. Com exercícios constantes, se pode obter rapidamente o relaxamento. Este processo deve iniciar a partir dos pés até o couro cabeludo. Os músculos devem ser relaxados individualmente e, em seguida, contar de 50 até 0,1, em ordem decrescente, logicamente. É necessário manter respiração compassada, procurando esvaziar a mente e concentrar-se exclusivamente nos números. É fundamental também que não exista qualquer sentimento de culpa por não conhecer profundamente a si mesmo. Isto acontece apenas porque você foi programado desde que nasceu para viver encarcerado em seu próprio corpo. Outra questão básica é saber quando estamos acordados e quando estamos dormindo. Pode parecer tola esta observação, mas em certas circunstâncias a coisa não é muito fácil. Conseguindo distinguir se estamos acordados ou dormindo, um grande passo já foi dado. Recomendamos, então, que a pessoa repita durante um mês, pelo menos umas 20 vezes ao dia, a seguinte pergunta: eu estou dormindo ou eu estou acordado? Depois, responder: eu estou acordado. Esta pergunta deve ser feita cada vez que você mudar de ambiente. Através dela, o raciocínio acostumará sua mente a se conscientizar permanentemente do estado de vigília. Em geral, na terceira semana, deste exercício, você terá a surpresa de se perguntar: estou acordado ou estou dormindo? E responder: meu corpo está dormindo, mas eu continuo acordado. Você estará fora do corpo e não teria percebido isso antes. Quando isto acontece, deve-se controlar os sentimentos, tanto do medo como os sentimentos da euforia. Não há, em hipótese alguma, perigo de prejuízo para o seu corpo durante uma saída. Nenhuma força de ordem espiritual pode tomar posse do seu corpo em sua ausência. O que pode acontecer é um fenômeno comum às primeiras experiências, como, por exemplo, o desinteresse temporário pela vida física e suas dificuldades cotidianas. Mas se isso, quando ocorre, é passageiro. Logo, a pessoa aprende a dar o devido valor ao milagre da vida e a prestigiosa oportunidade de ocupar essa máquina fantástica, que é o corpo humano. E aí vem a pergunta seguinte: afinal, como foi que tudo começou? Pergunta feita ao professor Valdo, né? E aqui eu posso discorrer muito bem sobre a situação dele, de tanto estudar. Aos 9 anos, o professor Valdo Vieira teve uma projeção consciente comprovada pela família e pessoas ligadas a ela. O irmão dele estava muito doente, já desenganado pelos médicos. Ficou provado que o Valdo tinha saído do seu corpo, ido até o quarto ao lado e visto não só o que estavam fazendo com o irmão dele, como também o que iria
acontecer com ele. Daí em diante, muitos outros fatos semelhantes foram acontecendo com ele, cada vez mais frequentes. Com o passar do tempo, começou a dominar todo esse processo. Nessa época, ele tinha uma visão essencialmente espírita do fenômeno. Ele editou, como todos sabem, juntamente com Chico Xavier, vários livros psicografados que ajudaram a divulgar o espiritismo por todo o país, por todo o exterior. Aí, o Marcos Gutmann complementa a pergunta: como sua família era religiosa, né? Então, a família do Valdo era espírita. Sua formação começou com aulas de moral cristã kardecista. Logo ele foi mergulhando num conflito muito grande, porque a exaltação da mediunidade é parte integrante do movimento espírita. E ele falava para todo mundo, abre aspas, olha, é bom que ao invés de mediunidade, vocês entrem no desdobramento, fecha aspas. Sair do corpo e ir lá, virar coisa diretamente. E ele acrescentava, abre aspas, se podemos eliminar o intermediário, por que ficar dependente de uma entidade que se manifesta por médium? Fecha aspas. Foi aí que concluiu. Estou repetindo o que já fiz. Então não dava mais para continuar. O contexto que ele via era o mesmo, mas o cenário e a linguagem eram diferentes. Quando ele chegou a esse nível, pensou: outras pessoas devem estar passando por isto. Eu era uma delas. E começou a procurá-las. Conversava com muita gente e, desde os 17 anos, passou a anotar todos os dados sobre a projeção astral. A família dele tinha poucos recursos. Ele saiu de casa aos 12 anos. Eu saí de casa entre 11 e 12 anos também. E nunca mais ele voltou porque pretendia pagar os seus estudos e os estudos de seus irmãos. Eu também. Interessante, né? Pelo menos alguma coisa em comum a gente tem. Aí ele foi para Uberaba, Minas Gerais. E só para continuar a comparação, eu saí do Rio Grande do Norte e fui para Belém do Pará fazer faculdade, tá? Depois. Tá bom? Enquanto ele estudava, trabalhava com um escritor de renome, Mário Palmério. Quem não conhece, né? Fez o curso de odontologia e depois de medicina. A partir dos conhecimentos adquiridos, teve condições de desenvolver um estudo mais consciente dos fenômenos chamados paranormais. A essas alturas, começou a viajar por todo o Brasil, sempre pesquisando e trocando ideias. Passou a ver a projeção astral como um fenômeno fisiológico, assim como é comer, assim como é respirar. Decidiu, então, se dedicar ao seu estudo específico aos 34 anos. Isso em 1966. 66. Ele largou tudo, estudo mesmo, para dedicar-se em tempo integral à projeção consciente. Publicou trabalhos e passou a fazer parte das sociedades internacionais de parapsicologia da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Pergunta seguinte: qualquer pessoa pode ser capaz de realizar uma projeção astral? O que vocês acham? Sem dúvida.
é uma conquista inarredável. Qualquer pessoa é um projetor. Como são comprovadas as projeções? Bom, uma pessoa faz uma projeção e sua consciência vai, por exemplo, até uma outra cidade, onde alguém conhecido está realizando alguma tarefa. Eu fiz essas experiências saindo de onde eu estava, do norte do país, para a minha família, que ficou no Rio Grande do Norte. E algumas vezes eu vi o que havia naquele ambiente, a roupa que, por exemplo, meus pais usavam, onde eles estavam, e depois eu liguei e comprovei. Aí fui tomando, né, mais ânimo para também me dedicar e prestar mais atenção a esse fenômeno. Lá se verifica o que está acontecendo, depois se telefona, né? E para essa pessoa, essas pessoas, e confirmamos, então, se na hora tal ela estava fazendo alguma coisa, a gente diz o quê, se realmente bate, né? Aquilo que foi percebido pelo projetor, se estava usando uma roupa assim assada, etc. Por aí. Trata-se de um fenômeno que convence por si mesmo. É o que eu acabei de falar com relação à minha experiência. Tudo bem? Trouxemos essa frase aqui. Novas informações geram novas questões. A pergunta seguinte é: quais os principais objetivos da projeção? Bom, entre outros, o autoconhecimento em sua totalidade, como também a possibilidade de viajar no tempo e no espaço sem barreiras, o acesso às diversas dimensões da realidade, o contato com entidades de todos os níveis de esclarecimento, né? A capacidade crescente de doação de energia para quem necessitar. A projeção astral, né, que pode ser até colocada como uma pergunta, né? Por exemplo, poderia ser utilizada por pessoas de interesses duvidosos? Olha que coisa. Então, o imediatismo do nosso mundo doentio, né, patológico, poderia desviar o sentido da pesquisa. Por exemplo, penetrar em locais estratégicos, em busca de segredos militares ou industriais, espionar a vida alheia, procurar meios que permitam o enriquecimento rápido, como descobrir informações confidenciais do mundo dos negócios, né, da bolsa de valores, etc. Felizmente, mas felizmente mesmo, as saídas do corpo são monitoradas por espíritos iluminados. A projeção é uma experiência recente? Não. Havia gente saindo do corpo há mais de 2 milênios, como está registrado na Bíblia. Também há registro de que a projeção tem acontecido frequentemente durante as experiências de quase morte. Então, o que são experiências de quase morte? Fala-se muito hoje em dia das experiências de quase morte, a gente vê isso praticamente em todos os meios de comunicação e quase todos os dias. Que é quando o moribundo acaba tendo uma saída do corpo com intensidade espantosa. Depois disto, o doente geralmente se restabelece e, a partir daí, nunca mais será o mesmo. A maioria passa a desenvolver poderes psíquicos, né, poderes paranormais, que até então nunca se haviam manifestado.
Há uma publicação internacional especializada neste assunto que circula já há alguns anos. Mas a quase morte é apenas uma das mais de 50 manifestações da projeção astral. Essa experiência tem limites? A consciência tem como conquista evolutiva mais preciosa o nível de sua lucidez. A gente procura cada vez mais ficar lúcido. A projeciologia visa a lucidez em qualquer estado consciencial em que estivermos nos manifestando, dormindo ou acordados. O ideal é estar consciente 24 horas por dia. Porque nem todos os médios buscam desenvolvimento através da projeciologia? Excelente pergunta. Por que não, hein? O professor Valdo responde. Provavelmente trata-se de um problema de egrégora. As pessoas, em geral, seguem uma tradição e não conseguem sair com facilidade dela. Isso coagula o pensamento, né? Tornando-o neófobo, aquela consciência que tem medo do novo. Até que ponto a projeciologia desafia a tradicional pesquisa científica? Bom, o que fazemos aqui é utilizar a consciência como instrumento. Não estamos preocupados em que a ciência convencional saia do dilema no qual entrou. Comprovadamente, nós saímos do corpo humano e vemos que, em outra dimensão, podemos dispor de outros veículos de manifestação. Só que nosso instrumento não é material. O nosso instrumento é consciencial. Não é possível medir o fenômeno da projeção em termos científicos. Trouxemos aqui. O objetivo da ciência não é o ato de encontrar a verdade, mas o de procurá-la. Sempre. Valdo Vieira. Tudo bem? Vamos para as considerações finais? Vamos falar desta neociência? Muito bem. De que argumento se serve a projeciologia como uma neociência? Bom, o professor Valdo responde da seguinte forma: é como o ovo de Colombo. Não dispondo de instrumentos para analisar a consciência, utilizamos a própria consciência como instrumento. A ciência convencional não admite que você faça a experiência em você mesmo, ou seja, a introversão. Nas instituições conscienciocêntricas, vinculadas ao Centro de Altos Estudos da Consciência, cada um de nós escuta a própria consciência, raciocina, aprende com ela e troca esse conhecimento com os outros. Aí se chega a um consenso, como uma solução holística para o dilema mente versus matéria. A projeciologia permite superar a divisão entre cérebro e consciência, que somos nós. A ciência tradicional demonstra dificuldade de aceitar a projeciologia? O que vocês acham? Bom, e ele respondeu muito bem. Isso não é exatamente uma preocupação nossa. Estilo Valdo Vieira. Há muito tempo, a ciência deixou de estudar o fenômeno da consciência.
ela deveria ter a obrigação de estudar qualquer tipo de fenômeno envolvido nesse processo, mas não tem instrumento para tanto. Tínhamos de optar por seguir a ciência a si mesmo ou buscar outra forma de procedimento. Então, resolvemos adotar o caminho científico. Nossa maior afinidade com a ciência é que, apesar de todos os seus senões, ela exige refutação. Vocês podem ver o lembrete que ostentamos no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Não acreditem em nada do que eles dizem, nem mesmo o que é dito aqui. Experimente. Ou seja, raciocine, reflita, compare, investigue, pesquise, amplie a visão e o conhecimento a respeito do assunto. Enfim, tenha suas próprias experiências e conclusões relativas. Ok, pessoal? Que bom. Repetindo, dentro da referência bibliográfica, a base foi a entrevista do professor Valdo, como disse antes, para a revista No Zero, sendo entrevistado pelo jornalista Marcos Gutmann. O mais importante aqui é que essa entrevista está no site www.dimensãomental.com.br, seção diversos temas. Quanto mais alguém sabe, maior se apresenta o seu nível de ignorância. Isso está no livro Projeciologia. Muito grato, ficamos por aqui e até o próximo tema. Boa noite.